Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E desta feita nós estamos aqui para falar acerca da relação entre Ka, Kb e Kw. Portanto, o tema de hoje, relação entre Ka, Kb e Kw. Bom, para que nós possamos estabelecer uma relação matemática entre essas constantes de equilíbrio, é fundamental considerarmos aqui dois equilíbrios bem simples. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma certa substância ácida. Então, temos aqui um ácido Ha que reage com a água. Se estabelece aqui um equilíbrio dinâmico. Temos a formação do íon hidrônio. Temos também a formação aqui de A-. Bom, é um equilíbrio de ionização de um ácido. Então, temos uma constante de equilíbrio associada a esta ionização deste ácido. Nós vamos chamar de Ka. E também podemos considerar aqui a equação de dissociação ou de ionização de uma base A-, que também reage com a água. Se estabelece aqui um equilíbrio dinâmico. Vamos ter aqui a formação de Ha e também aqui do grupo OH-. É uma equação de dissociação de uma base, então temos também um certo valor de Kb. Então, a partir deste ponto aqui, o que nós podemos fazer é somar aqui essas duas equações químicas como se fossem equações matemáticas mesmo. Então, aquilo que estiver em comum antes da seta e depois da seta vamos eliminar. Esta espécie aqui nesta equação está antes da seta, mas a mesma espécie aparece nesta equação depois da seta. Então, vamos eliminar esta espécie e esta espécie. Esta espécie aparece aqui antes da seta e nesta equação depois da seta. Então, vamos eliminar esta espécie e esta espécie. Então, ficamos com o que aqui? Antes da seta, temos aqui molécula de água e outra molécula de água. Temos aqui a dupla seta. Depois da seta, temos o que? O íon hidrônio. Temos também o íon OH-. Então, se nós prestarmos atenção aqui, notamos que esta equação que provém da soma dessas duas aqui representa a autoprotólise da água, a equação da autoionização da água. E nós vimos que para a autoprotólise da água ou a autoionização da água, temos também uma constante de equilíbrio que se associa a este processo, que nós chamamos de Kw. Então, significa que há uma relação entre Ka, Kb e Kw. Por quê? Porque partindo dessas duas equações aqui, chegamos à equação da autoprotólise da água, que tem uma constante de equilíbrio, nós chamamos de Kw. Bom, aqui vamos aplicar uma propriedade muito interessante da constante de equilíbrio. O que é que diz esta propriedade? Algo tão simples. Diz que quando nós temos duas ou mais reações que estão em equilíbrio, então, quando nós somamos essas equações químicas e obtemos uma terceira equação, então o valor da constante de equilíbrio dessa terceira equação, que provém da soma de duas ou mais equações, então é igual à multiplicação das constantes de equilíbrio das equações somadas. Então, neste caso aqui, somamos esta e esta equação, obtivemos esta aqui. Então, o valor aqui da constante de equilíbrio desta terceira reação provém da multiplicação dessas duas constantes aqui. Então, conclusão, podemos dizer que, neste caso, Kw, então, Kw vai ser igual ao que? A multiplicação dessas duas constantes. Neste caso, vamos ter o que? Ka vezes o que? Kb. Então, essa seria a relação entre Ka, Kb e Kw. Mas também nós podemos chegar à mesma relação partindo de uma situação bem simples. Aproveitando aqui esta propriedade que diz que quando nós somamos aqui as duas equações, então a constante de equilíbrio da terceira é a multiplicação das duas. Podemos aproveitar esta informação para deduzir também esta relação. Bom, primeiro, temos aqui a equação de ionização do ácido. E temos aqui um valor de Ka. Como é que nós podemos determinar esse valor de Ka? Algo tão simples. Ka vai ser igual a quê? A concentração, neste caso, do íon hidrônio, vezes a concentração de A-, dividido aqui pela concentração de Ha. E temos também aqui a equação de dissociação da base. Então, temos aqui um Kb que é dado por concentração de Ha vezes o que é concentração de OH-, dividido isso aqui por concentração de A-. Então, se nós multiplicarmos Ka e Kb, vamos ter o quê? Ka vezes Kb
Então, isto vai ser igual a quê? É só fazer a substituição. Ka, o que é isto aqui? Então, concentração de íon hidrônio, vezes aqui a concentração de A-, dividido aqui pela concentração de HA, vezes aqui o que? Concentração de HA, vezes o que? Concentração de OH-, tudo isso aqui dividido por A-. Temos isso aqui, na verdade, este menos tem que estar aqui dentro, né? Então, neste caso, vamos fazer o quê? Podemos eliminar o quê? Isto aqui, podemos eliminar isto. Então, estamos a querer dizer que Ka vezes aqui o Kb vai ser igual a quê? O que restou? Isto aqui, concentração do íon hidrônio vezes a concentração do íon OH-. Então, temos aqui isto aqui representa o quê? Representa o quê? Kw. Então, conclusão. Ka vezes Kb vai ser igual a Kw. Então, chegamos também à mesma relação. Então, isso aqui equivale a dizer o que aqui? Kw vai ser igual a quê? A Ka vezes o quê? Kb. Então, podemos reescrever desta maneira. Recordando que a 25 graus centígrados, o valor de Kw igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Então, na prática, a relação que nós temos entre Ka, Kb e Kw é expressa por esta equação matemática aqui. Então, nos exercícios, o que é que nós podemos ter? Podemos ter várias situações. O exercício pode nos fornecer um certo valor de Ka e pedir Kb. Então, nessas condições, como é que nós vamos calcular? É simples. Se eu tenho o valor de Ka e quero Kb, é só isolar o que é Kb. Então, neste caso, vamos ter o quê? Que Kb vai ser igual a quê? A Kw dividido por Ka. Então, vamos calcular desta maneira. Ou então, um exercício pode nos fornecer o quê? Um certo valor de Kb e pedir Ka. Então, como é que nós vamos calcular? Simplesmente podemos isolar Ka. Ka vai ser igual a quê? A constante da autoprotólise da água dividido por Kb. Então, na prática, os exercícios sempre vão fazer isto aqui. Nos dão uma constante e vão pedir a outra constante. Kw já se conhece a 25 graus este valor aqui. Então, eu tenho aqui este exame aqui, que é o exame de Química da 12ª classe do ano 2022 aqui. Então, eu hei de procurar aqui dois exercícios que envolvem esta relação entre Ka, Kb e Kw. Então, analisemos aqui o exercício número 16. Este. O que ele diz? O ácido carbônico tem um valor da constante de acidez Ka igual a 4,4 vezes 10 elevado a menos 7. Então, qual é o valor da constante de basicidade Kb do íon hidrogenocarbonato? Este íon aqui, que é a base conjugada deste ácido, a temperatura de 25 graus. Então, neste exercício, nos fornece um valor de Ka e querem o valor de Kb. Então, aqui claramente temos que aplicar a relação entre Ka, Kb e Kw. Então, vamos aplicar esta relação na resolução deste exercício aqui. Então, vamos lá. Este é o exercício 16 do exame. Então, o exercício 16 nos fornece o quê? O valor de Ka, que é este aqui. Então, temos aqui dados. Temos aqui que Ka vai ser igual a quê? O valor é este aqui, 4,4. 4,4 vezes 10 elevado a menos 7. E o pedido é calcular Kb. É simples de fazer. Então, nós temos que primeiramente saber que a relação entre Ka, Kb e Kw é este aqui. Kw vai ser igual a Ka vezes o quê? Kb. Aqui, disse que a temperatura é de 25 graus. Então, nós sabemos que a 25 graus, Kw vai ser igual a quê? 1 vezes 10 elevado a menos 14. Então, é só isolar aquilo que nós queremos. Queremos Kb. Então, Kb vai ser igual a quê? A Kw dividido aqui por Ka. Então, vamos ter o quê? Que Kb vai ser igual a quê? Kw, 1 vezes 10 elevado a menos 14. E Ka é este valor, 4,4 vezes 10 elevado a menos 7. Então, dando continuidade aqui, vamos ter que Kb vai ser igual a quê?
Bom, aqui podemos facilitar a nossa matemática. Podemos facilitar a nossa matemática. E o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar este valor e dividir por isto aqui. Então, isso vai dar em torno de 0,227. Agora, temos o quê? Aqui 10 e 10 são potências com a mesma base. Então, vamos manter a base e subtrair os expoentes. Menos aqui 14, menos o quê? Menos 7. Então, KB vai ser 0,227 vezes 10 elevado a menos 14. Aqui vamos ter mais 7. Então, KB vai ser igual a 0,227 vezes 10 elevado a menos 7. Então, KB vai ser igual a quê? Passamos uma vírgula para lá. 2,27 vezes 10 elevado a menos 8. Então, este vai ser o valor de KB. Então, vamos procurar a alternativa correta, número 16. Número 16. Então, 2,27 vezes 10 elevado a menos 8 aqui. Então, a resposta é esta aqui, alternativa C. C é a resposta correta. Temos também aqui o exercício número 17, que diz o quê? O trimetilamina tem o valor da constante de basicidade, KB, igual a 6,4 vezes elevado a menos 5. Qual é o valor da constante de acidez Ka? Então, temos aqui o exercício número 17. Então, este exercício, o que é que nos dá? Vamos ter aqui os dados. O 17 nos dá o quê? Nos dá KB. Então, KB diz que é 6,4 vezes 10 elevado a menos 5. E o pedido aqui é calcular o valor de Ka. Então, aqui também vamos aplicar a mesma relação entre Ka, KB e KW. Então, temos aqui que KW vai ser igual a Ka vezes o quê? KB. Queremos agora Ka. Então, Ka vai ser igual a quê? A KW dividido por KB. Agora, é só fazer aqui a substituição dos dados e resolver. Ka vai ser igual a quê? KW, nós já sabemos que, neste caso, a temperatura não é informada, mas sempre que não se diz a temperatura, temos que subentender que fala-se de 25 graus. E a 25 graus, KW tem este valor. Temos aqui 1 vezes 10 elevado a menos 14. KB, este valor aqui, 6,4 vezes 10 elevado a menos 5. Temos isto aqui. Então, Ka vai ser igual a aqui. Aqui é simples, é só pegar este valor e dividir aqui por 6,4. Então, isso vai dar em torno de 0,15625. Agora, temos aqui o quê? 10 e 10, potências de 10. Então, potências com a mesma base. Então, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Então, menos aqui 14, menos 5. Então, dando continuidade, Ka vai ser igual a quê? A 0,15625 vezes 10. Então, aqui vamos ter um mais. Então, menos 14 mais 5. Então, Ka vai ser igual a 0,15625 vezes 10 elevado, neste caso, a menos 9. Ficamos com isto aqui. Agora é só passar a vírgula para lá. Então, Ka vai ser 1,5625 vezes 10 elevado a menos 10. Então, vamos procurar este valor aqui. Número 17, 5,625 vezes elevado a 10. Bom, temos aqui a alternativa A, um valor aproximado. Então, este valor aqui pode ser aproximado a, neste caso, 5 depois, ok? 63 vezes 10 elevado a menos 10. Então, temos aqui o valor aproximado, que é este aqui. Então, aproximando este valor, chegamos a esta resposta aqui. E nós achamos isso na alternativa A. Então, temos aqui a resposta como sendo A. Bom, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer nesta aula aqui, acerca da relação entre Ka, KB e KW, e até a próxima aula.